Este podcast é um oferecimento do Supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a este novo mês, 1º de fevereiro de 2022. E justamente agora lançamos a nossa viagem para a Terra Santa. Será, na verdade, um retiro espiritual na Terra de Jesus, maio do ano que vem, 2023. Então dá tempo de se preparar. É o sonho de muita gente, também o seu. É possível? Claro que é. E tem coisas que ou a gente faz agora, ou se corre o risco de não fazer mais. E se te interessou, mande um WhatsApp para mim, 439-9806-3912. A frase que ilumina o nosso dia, a nossa semana, e por que não o mês de fevereiro, é de Santo Agostinho. E ele diz assim: em toda parte, enquanto estiverdes neste mundo, vale a palavra: o Senhor está bem perto, não vos preocupeis. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, aumentai em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e conduza sempre à abundância de frutos celestes. Amém. Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhais medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo.
e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, vamos meditar os 2 milagres de Jesus em favor de 2 mulheres. O primeiro, por uma mulher considerada impura devido a uma hemorragia que durava 12 anos. A outra, em favor de uma menina de 12 anos que morreu recentemente. De acordo com a mentalidade da época, qualquer pessoa que tocasse em sangue ou em um cadáver era considerada impura. Sangue e morte foram fatores que retirava qualquer um do convívio familiar e comunitário. Jesus chega de barco. As pessoas se juntam a ele. Jairo, chefe da sinagoga, pede pela filha que está morrendo. Jesus vai com ele e o povo o acompanha, empurrando de todos os lados. Este é o ponto de partida das 2 curas que se seguem, a cura da mulher e a ressurreição da menina de 12 anos. Mas vamos analisar os 2 casos. Primeiro, a situação da mulher. 12 anos com hemorragia. Por causa disso, ela vivia excluída, exatamente porque naquela época, como disse, o sangue tornava a pessoa impura e quem tocava nele também ficava impuro. Marcos diz ainda que a mulher gastou todos os seus pertences com os médicos e, em vez de melhorar, piorou. Situação difícil, situação praticamente sem solução. Mas ela ouviu falar de Jesus e a esperança reacendeu no seu coração. Ela disse a si mesma: se eu puder tocar em seu manto, ficarei curada. O ensinamento da época dizia: se eu tocar em seu manto, ele ficará impuro. A mulher pensa exatamente o contrário, sinal de que as pessoas não concordavam com tudo que as autoridades judaicas ensinavam. A mulher se coloca entre o povo e, sem perceber, toca Jesus, pois todos o empurram e o tocam. Naquele instante, ela sentiu a cura em seu corpo. Aí vem a reação de Jesus e dos discípulos. Também Jesus sentiu que uma força havia saído dela e perguntou: quem tocou no meu manto? Os discípulos disseram-lhe: vês a multidão reunida à tua volta e dizes: quem me tocou? Aqui parece o confronto entre Jesus e os discípulos. Jesus tinha uma sensibilidade que não era percebida pelos discípulos. Eles reagiram como todo mundo e não entenderam a reação diferente de Jesus, mas Jesus não lhes dá atenção e continua investigando. Então a mulher percebe que foi descoberta. Foi um momento difícil e perigoso para ela. Segundo o que se acreditava na época, uma pessoa impura que, como ela, se metia no meio das pessoas, contaminava todos os que a tocavam. E tudo se tornaria impuro diante de Deus? Isso está sobretudo no livro de Levíticos. Por isso a punição era o apedrejamento, mas a mulher teve coragem de assumir o que havia feito. Com medo e tremendo, ela caiu aos pés de Jesus e disse toda a verdade. E é Jesus quem lhe diz a palavra final: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique curada do teu mal. Filha, com este termo, Jesus acolhe esta mulher na nova família, na comunidade que se formou à sua volta. O que ela desejava, de fato, aconteceu. Nesse momento, o pessoal da casa de Jairo informa que sua filha está morta. Não havia mais necessidade de perturbar Jesus. Jesus não será capaz de vencer a morte? Jesus escuta, olha para Jairo e aplica o que ele acabou de presenciar, ou seja, que a fé é capaz de realizar o que a pessoa acredita. E ele diz: não tenha medo, continue tendo fé. Na casa de Jairo, Jesus permite que apenas 3 discípulos entrem com ele. Vendo a comoção provocada por pessoas gritando e chorando pela morte da criança, ele diz: a menina não está morta, ela está dormindo. As pessoas ao redor começam a rir. Elas sabem quando uma pessoa está dormindo e quando está morta. É o riso de Abraão e Sara, daqueles que não acreditavam que nada é impossível para Deus. Gênesis 17, 18, Lucas capítulo 1. Também para eles a morte era uma barreira que ninguém podia cruzar. E as palavras de Jesus
tem um significado muito profundo. Uma das mulheres foi curada e novamente reintegrada na convivência da comunidade. Uma menina foi tirada do seu leito de morte. O que esta ação de Jesus nos ensina para a nossa vida familiar e para a nossa comunidade hoje? Coloque aí a sua resposta nos comentários. Vamos partilhar um pouquinho da palavra de Deus? E hoje a igreja celebra Santa Veridiana. Ela nasceu em 1182 na Toscana, Itália, e viveu quase toda a sua vida enclausurada numa minúscula cela. Pertencente a uma família nobre e rica, ela levou uma vida de santa. Sua pessoa era tão querida que durante a vida recebeu a visita de São Francisco de Assis. Veridiana sempre utilizou a fortuna familiar em favor dos pobres. Um dos prodígios atribuídos a ela mostra bem o tamanho da sua caridade. Consta que certa vez um dos seus tios, muito rico, deixou a seus cuidados grande parte de seus bens, que eram as colheitas de suas terras. Mesmo sendo um período de carestia, o tio nem pensava nos pobres e vendeu a colheita toda. Mas quando o comprador chegou para retirar a mercadoria, Veridiana tinha dado tudo aos pobres. O tio ficou furioso e ordenou a Veridiana que solucionasse o problema, já que fora ela a causadora dele. No dia seguinte, na hora marcada, as despensas estavam novamente cheias, um sinal da presença de Deus na vida da jovem italiana. Veridiana, após uma peregrinação ao túmulo de Tiago de Compostela, decidiu-se pela vida religiosa e reclusa. Para que não afastasse da cidade, seus amigos e parentes construíram então uma pequena cela próxima ao oratório de Santo Antônio, onde ela viveu 34 anos de penitência e solidão. A cela possuía uma única e mínima janela, por onde ela assistia à missa e recebia suas raras visitas e refeições, também minúsculas, suficientes apenas para que não morresse de fome. Conta-se que sua santa morte no dia 1º de fevereiro de 1242 foi anunciada pelo replicar dos sinos, sem que ninguém os tivesse tocado. Santa Veridiana, pedimos por vossa intercessão que Deus nos dê a graça de sermos humildes e praticarmos com ardor verdadeiros atos de caridade, engrandecendo o coração de Deus e ajudando o próximo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira, nos falamos amanhã.